Galera, no vídeo de hoje nós vamos reagir ao Rodrigo Silva falando no programa Inteligência Limitada sobre as provas do Jesus histórico, hein? Acompanhe comigo porque você vai se surpreender nas provas que ele trouxe. Acompanhe comigo. Porque tem muita gente aqui que vem tudo bem, não acredita, aí não há provas históricas desse Jesus histórico. Mas o que a gente tem hoje? A gente esteve lá em Jerusalém e aquela emoção de pisar em alguns lugares onde certamente o Jesus histórico, pelo menos para quem não acredita que ele é o Filho de Deus, que é Deus, ele passou. A gente sabe que ele passou por lá. E o que Não sabemos se houve um Jesus histórico, não existe prova disso. Isso é uma invenção do século XVIII. É uma hipótese de que existia um camponês analfabeto, falando aramaico, dos cafundós da Galileia, que inspirou o mito do personagem Jesus. Mas isso é só uma hipótese que até hoje não tem nenhuma corroboração. mais a gente tem de provas? O Santo Sudário não foi provado. O Santo Sudário tá igual o Otângelo, né? Galera, o Santo Sudário é uma invenção, é uma farsa da Idade Média, lá por volta de 1200, tá? Já foi feito 3 testes em laboratórios diferentes comprovando isso, tá bom? Porque o Santo Sudário é do século XII, né? Exatamente. Veja bem, quando E até o próprio Rodrigo Silva sabe que o Santo Sudário é uma fraude. É uma fraude, tá, galera? Ninguém minimamente sério discute isso não, tá? a gente fala provas, essa palavra tem que ser um pouquinho explicada. Em primeiro lugar, porque... Ou indícios, né? Ou indícios, né? Tem que explicar a prova e o indício, né? Porque não tem, né? Porque não existe, aí você tem que dar uma explicação mais elaborada, né? Não, mesmo a palavra prova mesmo, eu vou explicar por quê. Dependendo do que você está trabalhando na área acadêmica, uma prova que você vai buscar para um tipo de pesquisa é diferente da outra. Se eu quero, por exemplo, encontrar a prova de que tal medicação ela controla o diabetes, tá certo? Eu vou com prova laboratorial, eu vou dar uma olhadinha ali no como é que a diabetes controla, de acordo com o reagente, aquela coisa toda. Se eu já estiver fazendo uma pesquisa de intenção de votos com estatística, não é aquela prova laboratorial. Aquela informação laboratorial não vai me resolver nada para saber, com a pesquisa de boca de urno, quem que vai ser o próximo prefeito de São Paulo. Então são linhas de pesquisa diferentes que têm provas diferentes. Eu quero deixar isso pontuado, porque às vezes as pessoas pensam em prova muito assim, como sendo tudo a mesma coisa. Ou CSI, né? Se você não encontrar o DNA de Adão lá no Jardim do Éden, então é porque não existiu. Não é assim. Eu acho que isso aí, ninguém fala isso não, hein? Eu, pelo menos, eu conheço muitos ateus, muitos céticos, agnósticos, né? E essas pessoas não pedem DNA de Adão, essas pessoas não pedem foto de Jesus, não pedem nada disso, tá? Pedem documentos, citações, fontes ali do período em que a pessoa teria vivido supostamente, ou algum contexto que faça sentido, coisa do tipo, tá? Agora isso aí de foto, de DNA, isso aí eu nunca vi, tá? Nunca vi. Particularmente, eu não sei outras pessoas. Às vezes deve ter gente aí que pediu isso, né? Sim, 90% da ciência não existiria. Mesmo trabalha porque com lacunas, trabalha também, com lacunas. Você tem o próprio Sérgio colocou aqui agora se foi ele, se foi o Jaime, colocou aqui, são modelos. São modelos, você tem hipótese, alguns colocam uma hierarquia que outros não aceitam. Você tem primeiro o fato científico, depois... Tu vê que o cara pediu uma prova da existência de Jesus. Aí o cara começou, né, a fazer um discurso porque não tem provas. Não existe isso, cara. Só existe a Bíblia e fraudes cristãs tardias. Só. É o que tem. Vamos ver a explicação dele aí. Tem hipótese de trabalho, depois você tem a teoria, depois vira lei, alguma coisa assim. Bom, então vamos lá. Não. Senão você não teria, né, da lei de Newton para a relatividade geral de Einstein, né? Não teria isso. As teorias, elas podem englobar também leis, tá? E uma série de outras coisas. A teoria é um conjunto científico que pode englobar a hipótese, né, teoremas, leis e etc. Tá bom? Eu tenho que procurar quais são as evidências. Eu gosto dessa palavra evidências.
de que Jesus... E nessa loucura... Todo mundo briga por causa do programa e ó... Gente, valeu, viu? Vocês me deixaram famoso com essa música aí. Exato. Mas então o que acontece? A gente tem que procurar os indícios de que o cristianismo realmente é autêntico. Não. Olha como é que ele mudou a questão, né? Quais são as provas de que Jesus existiu? Aí agora é de que o cristianismo é autêntico. Né? Quem é esperto se ligou, né? Na estratégia. Vamos lá. E esses indícios não se limitam apenas a eu quero uma fotografia de Jesus lá na Santa Ceia e ainda com o teste do DNA lá para ver se é digitado. Não, mas ninguém pediu isso, cara. Tá vendo a estratégia? A estratégia é falar algo absurdo, cria-se um espantalho, ninguém falou que quer DNA de Jesus, que quer foto de Jesus. Até que quem pede isso aí é doido, né? É maluco quem pede isso aí, porque não existiam essas coisas lá na época, né? Aí ele pega esse espantalho para poder trazer alguma outra coisa mais palatável para um público leigo. Vamos ver o que ele vai fazer aí com essa estratégia dele aí. Vamos lá. E tá o lário do Judas mesmo. Não é assim. Isso é pueril, é uma caricatura. Nós temos que ver, por exemplo... É um espantalho pueril que você inventou. Ninguém fala isso. Pelo menos eu não conheço, tá? Pode até ter gente que fala isso aí, mas eu não conheço. De ordem sistemática, o relato dos evangelhos. Ele está pro lado... O relato dos evangelhos é a prova. Entenderam, galera? É o que eu falo para vocês. As únicas evidências de Jesus se resumem a Novo Testamento e fraudes cristãs tardias. Só isso. Se você não tiver fé nisso aqui e achar que isso aqui é uma biografia de Jesus, acabou as provas de Jesus. É isso aqui. Isso e fraude tardia. Pronto. Acabou. Não existe. De um relato fictício ou verdadeiro? Por exemplo. Será que o relato dos evangelhos é fictício ou verdadeiro? O que vocês acham? Será que um homem andou sobre as águas? Pessoas ressuscitaram? O próprio Jesus ressuscitou e saiu voando? Será que transformou água em vinho? Curou cegos? Curou paralíticos? Expulsou demônios em porcos? Será que tudo isso aí é fictício ou é verdadeiro? Me diga você, né? Se você tiver 2 neurônios funcionando, você vai me saber dizer isso aí tranquilamente. Exemplo. Eu estive um tempo desses com o governador de São Paulo. E Tarcísio. E achei interessante que a gente estava conversando sobre arqueologia. E o governador Tarcísio ele falou assim, é interessante, olha o que ele puxou. E ele está certo. O milagre da ressurreição, por exemplo, se aquilo fosse um conto da carochinha, eles não iam colocar que a primeira pessoa a ver Jesus era uma mulher, Maria Madalena. Eu colocar Meu irmão, olha porque a mulher não tinha valor legal o depoimento dela. Nossa! Olha o argumento, galera. Se a ressurreição não fosse verdadeira, não iam colocar o testemunho de uma mulher, porque a mulher não tinha valor. Rapaz. Olha isso aí, hein? Olha a prova de que Jesus existiu e ressuscitou. Caraca! O testemunho da Maria Madalena de ter chegado no túmulo e encontrado o túmulo vazio. Rapaz! Muito científico, tá? Muito credível, né? Ó, tá no nível de quem pediu o DNA e a foto de Jesus, essa pseudagem aí, tá, Rodrigo Silva? Então, assim, se a mulher, o valor do testemunho da mulher não tinha força, então tem que rasgar a história de Esther, né? Tem que rasgar a história de várias mulheres da Bíblia que foram, né, ali importantes. Porque se o testemunho delas não vale, então boa parte da Bíblia hebraica tem que ir pro lixo, né? Várias mulheres aí valorosas que você tem no texto hebraico, você tem que pegar, rasgar e jogar fora. Não é isso? O escândalo dos evangelhos. A propaganda de Jesus era anti-midiática, porque Jesus fazia tudo o contrário do que era para fazer. Jesus
fazia tudo o contrário que era para fazer, justamente. É uma propaganda romana antissemita, antijudaica, meu corego. Por isso que é um personagem fabricado. Por quem? Por Roma. Tratou Maria Madalena como discípula. Ele pegou crianças no colo. Tudo que hoje é bonitinho, na época não era. Um evangelista que fosse criar uma história fictícia para atrair Jesus, ele não ia contar aquilo. Jesus sentou à beira do poço e pediu ajuda para uma mulher samaritana. Contar a história de ressurreição, ninguém acredita nisso. Tanto que os judeus não acreditaram. Os judeus não acreditaram nesse personagem inventado por Roma, porque não seguia nenhum dos preceitos messiânicos, não seguia as tradições e leis judaicas. Simples. Entendeu? Eles contam uma história absurda demais para ser inventada. É absurda demais, por isso que é inventada. Porque não condiz com o contexto histórico-cultural, e muito menos com o judeu daquele período. Entenderam? Ele quer falar, nossa, essa história é absurda demais para estar num contexto judaico, logo existiu. Não, é o contrário. É absurda demais para o contexto judaico, logo não existiu. Entenderam? É uma especialdade, é o argumento aí que a galera que acredita que Jesus existiu historicamente como homem também utiliza, é a mesma coisa. É o mesmo argumento do pastor Rodrigo Silva, o mesmo. E era constrangedor para o judeu. É óbvio que era constrangedor para o judeu, porque é uma propaganda romana. O Novo Testamento é a antítese da Bíblia hebraica. Por isso. Detalhe, o próprio Stuart Mill, que era ateu e é o fundador do método científico. Tá vendo? Ó? Aí já é o apelo à autoridade, né? O próprio Stuart Mill, que era ateu, o que tem opinião de alguém, cara? Se o ateu falou que Jesus existiu, ele existiu por causa disso? Não. Se um crente falar que Jesus existiu por causa disso, ele existiu por causa disso? Não. Tem que ter evidência e não fulano falou, Beltrano disse. Pela autoridade. Olha as evidências. Olha as evidências. Que triste, hein, cara? Que triste. Científico, porque, bom, mais ou menos. A sistematização. Porque o fundador do método científico é Francis Bacon, mas quem sistematizou as leis do método científico foi Stuart Mill. Stuart Mill falou, olha, quando eu olho para o evangelho, e o cara era ateusaço, né? Ele fala assim, Jesus, só alguém maior do que Jesus para inventar Jesus. Ele é grande demais para ser invenção de algum produtor literário. E o C.S. Lewis depois vai retomar essa frase do Mills e falar o seguinte, realmente, então se Jesus foi inventado por alguém, mostre quem inventou Jesus, aí já é C.S. Lewis falando, porque eu vou segui-lo. Então tem que seguir lá os deuses romanos, a filosofia romana, né? O próprio Justino Marte fala isso. O apologista do meado do segundo século. Olha, isso aí que a gente está falando de Jesus, para vocês não é nada de novo. Vai parecer que estamos imitando o dogma de Platão, vai parecer que estamos falando aí dos estoicos, do estoicismo, vai parecer que estamos falando de Menandro, vai parecer que estamos falando dos vossos imperadores, vai parecer que estamos falando do Hermes, que era o verbo, o logos, né? Vai parecer que estamos falando dos filhos de Zeus. Isso um apologista do segundo século, hein? Aí, e agora? E agora? Isso aí já era discurso padrão naquele período. E aí? Porque realmente, eu digo a mesma coisa. Se Jesus foi criado por alguém, me fala quem é esse alguém que eu vou devotar esse cara aí. Isso dentro do ponto de vista literário. Existe uma diferença muito grande entre os evangelhos e as biografias A Vida dos 12 Césares de Suetônio, por exemplo. O estilo, você vê que a narrativa não é de criar uma novela, uma metáfora. Querigma. É claro que é diferente, Rodrigo Silva. Ali tem um autor criando ou contando a história de uma pessoa histórica, de uma figura real. Nos evangelhos, você tem aqui uma fabricação, onde está pegando dos evangelhos para a Bíblia hebraica, para falar que Jesus cumpriu, que a vida de Jesus é toda idêntica à Bíblia hebraica. Tem várias inserções ali de A Odisseia, de O Hino de Zeus, Menandro, vários poetas gregos, vários contos gregos.
nos evangelhos. Cheio de mitos, cheio de parábolas, cheio de coisas fantasiosas. Diferente do relato de uma pessoa histórica, que pode ter muita coisa inventada também, mas que está tratando de eventos reais, e não de eventos fantasiosos, mitológicos, removidos da Bíblia hebraica para ser ressignificado em um novo personagem no Novo Testamento, né? Fora os outros mitos que inspiraram Jesus, até mesmo mitos que são ali hebraicos, né? Como, por exemplo, o Melquisedeque, né? A ascensão de Isaías, etc., né? Os mitos gnósticos, tudo isso aí, tá? Vamos continuar. Era algo autêntico. Tanto é que eles entregavam a vida deles por aquela história. Pedro falou o seguinte: nós não demos a conhecer os ensinos como se fossem fábulas engenhosamente inventadas. Pelo contrário, nós fomos testemunhas do que aconteceu. Nós fomos testemunhas. E eles morreram. Aí os caras estavam falando que eles são testemunha de milagres, né? De coisas sobrenaturais, de ressurreição, de cura de milhares de pessoas. E isso aí não é histórico, tá? Isso aí não é nem minimamente plausível. Sem contar que esses textos são lá do 2º século, né? Aí, Rodrigo Silva, fica difícil, hein? Olha, eu não conheço nenhum especialista em Shakespeare que dê a vida por sua interpretação de Hamlet. Ah, não. Mas quantos morreram por Jesus? Nossa! Tá certo? Olha o efeito. Quantos morreram lá na religião druida, cara? Quantos morreram por Ra? Quantos morreram por Sete? Quantos morreram por Zeus? Né? Os próprios espartanos mesmo lá se diziam descendentes de Hércules, iam para as batalhas lá dar sua vida nas batalhas. Tá aí, ó, os islâmicos aí dando a sua vida por Alá, se explodindo, tacando avião em prédio. Que argumento ruim, hein? Rapaz, e isso é prova, isso é evidência, cara. Alguém morre por um personagem religioso, é prova de que esse personagem religioso existiu. Então vamos pegar o panteão grego, né? Falar que todos eles ali existiram. Pegar o panteão egípcio, todo mundo existiu. Pegar os nórdicos, né? Que eles davam a vida para morrer com honra, para irem tomar hidromel no salão de Valhalla com Odin. Aí ferrou, né? Aí Thor existiu, aí o Odin existiu, Freya existiu, aí lascou, né? Aí danou-se. É uns argumentos... Nossa... Galera, que tortura assistir isso aqui, cara. Que tortura. É uma pseudagem. A galera, quando cristã, quando tá vendo esse cara falar, acha lindo. Nossa, é verdade, né? Deram a vida. Sem contar que isso é fake, né? Existem artigos, como o do Brent de Shaw, dando bons motivos de acreditar porque que essa perseguição, os cristãos davam a vida, é mentira, né? Vamos lá. Eito do que Jesus provocou no mundo até hoje aí. Outro detalhe curioso. Até hoje nós temos influência dos mitos romanos, das leis romanas, dos mitos gregos, das leis gregas, dos mitos egípcios, dos contos egípcios. Até hoje, cara. Olha, nossa, isso é evidência de quê? Isso é prova de quê? Nada. Olha o nível, hein? Olha, um PhD com esse nível de argumentação. Vamos lá, hein? Para vocês verem. Agora indo para arqueologia. Nós temos comprovações da existência de Jesus muito antigas. Você tem Tácito mencionando Jesus, que não era cristão, nem judeu. Suetônio menciona Jesus. Você tem Plínio mencionando Jesus. Beleza. Aí vocês viram que ele acabou de mencionar que os cristãos davam a vida por Cristo, né? Por Jesus. Aí Plínio está escrevendo uma carta dizendo que os cristãos adoraram os deuses romanos. Cara, eles não davam a vida por Cristo? Então por que eles resolveram, né, ali adorar os deuses pagãos? Não entendi. Aí ficou contraditório, porque os cristãos morriam por Jesus. Aí ele cita Plínio, que fala que os cristãos não morreram por Jesus, preferiram se converter e adorar os deuses romanos. E outra coisa, Plínio fala de cristãos e não de Jesus, tá?
Na verdade, esses cristãos aí podem até ser um tal de Cresto. E pode ser, na verdade, um deus solar, porque esses cristãos aí adoravam um deus solar, que pode ter muito mais a ver com o culto a Mitra do que o culto a Jesus. Se você duvida, olha aí, esse daí é uma estátua de Mitra, onde você vai ver escrito Cristo. Ué, Mitra era Cristo? E Mitra também tinha esses rituais de tomar sangue, esses rituais aí que pareciam antropofagia, né? Então, né, meu colega Rodrigo Silva, que citou aí o Tácito, que era amigo de Plínio. Como que Tácito está falando mal dos cristãos e Plínio está perguntando a Trajano quem eram os cristãos se ele não conhecia? Sendo que Plínio, ele era procônsul, um cargo abaixo apenas do imperador, né? E aí ele não conhecia, mas só que ele era amigo do Tácito. E o Tácito conhecia os cristãos e atribuía aos cristãos, né, o incêndio a Roma. Só que você esquece do detalhe que Plínio tinha como tio Plínio Velho, que relatou todos os incidentes em relação ao incêndio de Roma. Então como que Plínio, que era amigo de Tácito, não conhecia esses cristãos aí? Aí complicou, né? Aí ou um dos dois está errado, ou os dois estão errados. E no máximo que os dois falam é sobre a existência de cristãos no segundo século. E uma comunidade pequena. E esses cristãos ainda podem nem ser os cristãos de Jesus, podem ser os cristãos de um deus pagão como Mitra. E agora? E outra coisa, a perseguição de Plínio ali era porque eles estavam desobedecendo a ordem de ficarem aglomerados, que não podia ficar aglomerado. Não é porque eram cristãos. Entende? Como existe muita desinformação, muita informação faltando nesses argumentos. E sem contar que Suetônio, por sua vez, está falando de um Crestus que se rebelou em Roma. Jesus esteve em Roma? Jesus foi um agitador em Roma? Que doideira é essa aí, meu querido? Rapaz, hein? Então percebam que os caras nem sabem do que se trata a fonte que eles estão citando. Eles pegam qualquer coisa e jogam no vento. Aí o público que não conheceu, que não estudou esse assunto, compra essas ideias. Entenderam? Por exemplo, essa questão de falar que os cristãos que puseram fogo em Roma, e Nero começou a perseguir os cristãos, é uma coisa que vem lá do século IV, século V. Com apócrifos que vão dar essa ideia, com autores que vão dar essa ideia por esse período. E aí depois se faz essas interpolações aí nos textos. Textos bem cristãos, né? Que aí entra a martirologia para falar dos mártires, essas coisas aí, tá bom? Vamos continuar aqui. Nas cartas de Plínio, você tem Flávio Josefo, que era um autor judeu, menciona Jesus. Não. Jesus. Olha aí, galera, é isso aí que eu falo. Quais são as provas dos caras? Bíblia, Novo Testamento, né? E historiador e fraude cristã tardia. Flávio Josefo, já tem vídeo aqui no canal explicando, tá? Já tem debate aqui no canal explicando, já tem tudo isso. Fraude cristã do quarto século, Eusébio de Cesareia. É isso, galera. O que os caras têm é isso aí. Vamos lá. Jesus tem mais comprovações contemporâneas ao século dele do que Alexandre o Grande. Não. Ah, é? A biografia mais... Mentira. Alexandre o Grande tem estátuas, moedas, povos vizinhos citando, os próprios generais de Alexandre falando, várias inscrições. Não faça isso. Isso aí é mentira, tá? Olha o nível de argumento. E outra coisa, Alexandre o Grande está na escala humana de figura real. Jesus está na escala de personagem fictício, na prateleira com Zeus, Hermes, Odin, Krishna. Está na escala desses personagens aqui, na prateleira dos personagens fictícios. E não na prateleira das pessoas com lastro real, tá? Essa questão de Jesus poder ter sido homem é uma invenção do século XVIII. Que até então, para todo mundo, Jesus era o próprio Deus, tá?
Bom, galera, daí pra frente é a pseudagem de sempre, né? Falando aí de que Jesus ressuscitou, né? Os caras confundem Jesus histórico com Jesus da fé. Mas pro cara, né, o Jesus histórico é o Jesus da fé. E tem muita gente aí que defende isso aí, tá? Por que eles querem provar o Jesus histórico? Porque para eles, Jesus histórico é o Jesus da fé. Eles não sabem separar. Entenderam? E Jesus histórico só existe se você tiver o Jesus da fé. Porque se você tirar os textos do Jesus da fé, você tira os textos do Jesus histórico. Entenderam? Mas é isso. É a mesma coisa, a mesma ladainha de sempre. Olha, Jesus existiu e as evidências são o quê? Os evangelhos. Os caras fazem dos evangelhos uma biografia de Jesus. As epístolas paulinas como se fosse uma biografia de Jesus. Só que os evangelhos não estão falando de um Jesus real. Está falando de um personagem mitológico que nasce de uma casada virgem, que transforma água em vinho, que anda sobre as águas, que cura pessoas, cura cegos, paralíticos, que expulsa demônios em porcos, que ressuscita os mortos, que faz o dia virar noite, né? Que ele próprio ressuscita e sai voando. É isso que se trata os evangelhos. Não tem figura humana histórica ali. Tem um personagem mitológico, estilo Hércules, estilo Zeus, estilo Thor, estilo Ra, estilo Horus, né? Mas a galera não entende isso. E ficam fazendo essa pseudagem. Ficam fazendo pseudociência em cima de livro de mitologia. Ah não, a gente tira aqui o milagre, né? O Rodrigo Silva nem faz isso, mas tem gente aí que faz isso. Ah não, a gente tira aqui que ele é de uma casada virgem, né? A gente fala que José foi corno real, né? A gente tira aqui, vamos ver o que a gente pode tirar. Vamos tirar aqui que ele ressuscitou pessoas. Vamos tirar aqui que ele expulsou o demônio. Aí sobrou o quê? Ah, ele era um homem judeu, né? E muito apocalíptico, né? Carismático. Ah, esse é o Jesus real. Faça-me um favor, né? Faça-me um favor. Tá de sacanagem, né? Tá achando que tá escrito otário aqui na cabeça das pessoas, né? Na cabeça da pessoa tá aqui a marca da besta. Trouxa. E não tá. As pessoas são mais espertas que isso. Tá bom? Galera, comenta aí o que você acha desse absurdo, né? As provas de que Jesus existiu. Bíblia. Comenta aí. Comenta. Eu quero ouvir o que você está falando sobre isso. Deixa o like, tá? Não custa nada, é de graça. Se inscreve aí no canal. Tem um botão escrito se inscreva-se. Se inscreve nessa desgraça desse canal. E aperta o sininho para receber todas as notificações. Porque aqui a gente não passa pano para esse tipo de pseudagem. Valeu? Então é isso, galera. Fiquem agora aí com as sugestões de vídeo. Muito obrigado a todos vocês que assistem e acompanham o canal. Clique em um desses vídeos aí e continua comigo. Um grande abraço para você. Valeu, falou, fui. Tchau, tchau. Tamo junto.